Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Muito Além de um Projeto da Associação Sala de Arquitetos. Hoje nós vamos falar a respeito do porquê que o sono virou um luxo contemporâneo. E então estou aqui com as nossas convidadas de hoje, Silvana Spode Garcês, que é nossa associada, Celina Galioto Furlan, também associada da associação, e a Júlia Scopel, que é a nossa convidada externa, psicóloga, especialista em luto e trauma, e também nossa representante da Festa Nacional da Uva, nossa festa maior, né? Princesa da Festa Nacional da Uva. Então, gostaria que vocês também falassem um pouquinho sobre vocês, né? Vamos começar por Silvana. Eu sou arquiteta Silvana Spode Garcês, sou formada pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos, há 24 anos. Hoje eu atuo com o meu escritório com projetos arquitetônicos de edifícios residenciais para incorporadoras e projetos de interiores. Muito bem. Celina? Eu me chamo Celina Galioto Furlan, já estou também formada pela Universidade do Vale dos Sinos, Unicinos, há 44 anos. Continuo no mercado, graças a Deus, porque eu acho ótimo a gente permanecer junto com os colegas. E a minha atuação também tem um escritório base há bastante tempo, no meu nome mesmo, Ateliê de Arquitetura Celina Galioto Furlan, e atuo na parte de projetos residenciais, comerciais, e também tenho institucionais, tenho algumas igrejas, inclusive, que fiz já projetos em virtude da demanda, mas é muito bom estar no mercado e estar junto com vocês. Sou sócia fundadora do Sala de Arquitetos, associação, quando a gente fundou há 26 anos atrás, e é muito importante ter agora tantos associados já vinculados a esse nosso sonho de desmistificar realmente a profissão do arquiteto e urbanista na nossa região e cidade. Exatamente, Celina. E também esse teu relato é importante porque a sala foi muito disruptiva, né? A formação da associação naquele momento. Assim como esse podcast também, né? Então, a gente traz a nossa convidada também, Júlia Scopel, para falar um pouquinho a respeito da vida profissional e da experiência, né? De como foi essa questão da Festa da Uva, que certamente o sono é algo que é impactado por essa rotina, né, Júlia? Então, te apresenta para nós, por favor. Com certeza, Flávia. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Eu sou a Júlia Delegrave Scopel, sou psicóloga clínica, especialista em luto e trauma, também em clínica infantil, trabalho muito com crianças e adolescentes, tenho aí diversas formações, mas para além disso, hoje também sou princesa da Festa da Uva, então tenho o meu lado profissional, o meu lado pessoal que está se voluntariando e dedicando esse tempo à nossa cidade, à nossa festa maior, como tu falaste antes, Flávia. E o sono é um assunto que passa pelo meu consultório todos os dias. Não tem como nós falarmos com pessoas e cuidarmos da saúde mental dela sem falarmos do sono. Então, eu fiquei muito feliz com esse convite, tenho certeza que teremos um ótimo bate-papo. Que bom, excelente. E uma curiosidade é que a Celina também é mãe da Rafa, né? Que também fez parte aí da realeza da Festa Nacional da Uva. Então, estamos aqui entre amigas, né? E vai ser certamente um bate-papo muito bacana. Então, o sono, ele impacta, como tu dissestes, no dia a dia, né? Das pessoas. E como que tu vê hoje em dia essa questão da vida agitada e contemporânea, o que tu recebe no consultório de queixa e quais as dicas que tu teria, né, para dar a respeito da qualidade do sono para nós? Bom, vamos lá então. O sono, eu sempre digo que ele é um pilar da nossa vida. Sem um bom sono, sem um sono de qualidade, é muito difícil nós darmos conta
do nosso dia a dia, das nossas relações, dos trabalhos, da produtividade, do foco, da atenção. Enquanto eu preparava o material para estar aqui, eu me debrucei em diversas pesquisas, e cada vez mais a gente ouve as pessoas falando e os neurocientistas e pesquisadores nos trazendo o quanto o sono é realmente esse pilar da nossa vida, né? No consultório isso aparece de diversas formas. Às vezes um paciente chega com uma queixa de ansiedade e depois de entender um pouco mais essa demanda pessoal, uma das primeiras perguntas sempre é: como é que tá o teu sono? Como é que tu anda dormindo? Isso se estende ao longo do processo de psicoterapia, porque não tem como nós falarmos de saúde mental, de regulação emocional, de produtividade, sem estar entendendo como esse sono acontece, né? Hoje acho que a gente vive numa cultura que romantiza muito o dormir pouco. E as pessoas ainda acham que se elas dormirem menos, elas serão mais produtivas. Isso é um grande mito. Na verdade, quanto menos a gente dorme, menos produtivo, menos criativo, menos foco, menor capacidade de resolução de problemas, nossa velocidade cognitiva decai exponencialmente. Então, assim, quando a gente fala de sono e da necessidade que hoje, seja os trabalhos, os relacionamentos, a nossa vida, enfim, nos demanda, a gente precisa olhar para esse período. Nós passamos 1/3 da vida dormindo. E muitas pessoas acham que isso é perda de tempo. Mas é só enquanto a gente dorme que o nosso cérebro faz coisas que não tem como fazer ao longo do dia. Né? Como, por exemplo, toda uma faxina biológica interna, o armazenamento de memórias, de conhecimento, né? Então, não tem como a gente querer ser bons profissionais, estudar, tirar boas notas, amar as pessoas, ter uma boa regulação emocional, se essa parte da nossa vida tão vital não está sendo bem cuidada. Que ótimo tu ter tocado nesse assunto, assim, da regulação, né, do dia a dia, porque com certeza a arquitetura também impacta muito, né, nessa questão da qualidade do sono. Então, a gente criar bons ambientes, né, ambientes que relaxem, faz parte dessa estratégia, digamos assim. E Celina, na tua vida profissional, tu tem relatos de coisas que tu tenha feito, projetos, dormitórios, e alguma dica que tu acha interessante que tu coloca nos teus projetos para as pessoas poderem ter um bom sono? Realmente, como a Júlia colocou, é muito importante a parte da relação emocional, psíquica, motora, né? E também o restauro da parte física. E isso a gente consegue muito organizar quando a gente faz a parte dos projetos, principalmente o dormitório, que é um local onde te dá toda essa possibilidade de recuperar essas forças gastas durante o dia inteiro, né? Então, temos que ter muito cuidado, desde a parte da organização do espaço, a parte do espaço ser mais fluido, com organização de circulações também, bem definidos seus locais estratégicos, tanto de descansar, quanto de organizar, de armazenar. Em síntese, o projeto tem que estar bem organizado. Mas, além de estar organizado, a gente tem que se preocupar muito com todo o entorno, desde a parte da acústica, né? Então, temos isolamentos acústicos através de janelas que tem esse problema termoacústico, né? Tem problema não, mas é essa solução de termoacústico, mas também temos tecidos, nós temos a parte de colchões, travesseiros, ergonômicos, tudo isso vem nos ajudar. E o profissional arquiteto, quando faz o dimensionamento do espaço, ele pega exatamente tudo isso e apresenta para o cliente, para os clientes em si, para realmente termos um espaço dinâmico, sim, mas também repousante. E coisas que são importantes, então, que a gente disse, acústica, evitando ruídos, iluminação. A iluminação é fundamental, porque a gente passa no dia todo com telas, tablets e celulares e computadores, com uma intensidade de vibração, de luminosidade. E aí, naquele momento, a gente tem que criar um ambiente mais intimista,
mais abraçado, digamos assim, diminuir esse agito do dia a dia, né? E que nem tu falaste, Júlia, eu achei muito interessante. A gente pensa, e eu também tive muitos momentos em que eu pensei isso, de que a gente usa o tempo para dormir, que a gente está perdendo tempo. Poderia estar fazendo isso, aquilo, aquele outro, lendo um livro, produzindo mais uma coisa. E foi realmente um tempo em que a gente dizia sobre isso. Era importante produzir, dormir depois, né? E agora a gente vê o quanto isso é importante para a gente poder ter essa harmonia nos ambientes como um todo, né? Tempo, dormir e também produzir. Né? Inclusive, hoje em dia, né, a gente percebe que as pessoas vêm dormindo não só com menos qualidade, mas também com menos tempo. Antes nós estávamos comentando e a Silvana até falou a respeito do colchão, né, Silvana? A gente estava assim refletindo que existem muitas tecnologias hoje em dia, né, que podem ser aplicadas para esse conforto noturno. Então, eu queria que tu trouxesse um pouquinho da tua experiência a respeito dos colchões e de tudo que a gente está conversando, né, para deixar a pessoa relaxada. Então, eu acho bem importante nós, como arquitetos, também auxiliar o cliente na escolha do colchão, porque muitas vezes é uma parte final do colchão, né, que a gente acaba deixando cada um escolher o seu. Mas eu tive uma experiência positiva depois do momento que eu comprei um colchão, até com o nosso apoiador, que é a Code Colchões, e é um colchão maravilhoso e que eu sempre acabo indicando para os clientes e o retorno deles é muito positivo. Então, é um item que a gente acha que não é necessário nos projetos, mas ele é tão importante quanto a escolha de um estofado, de uma poltrona. Como tu comentou, né, Júlia, a gente passa 1/3 do dia dormindo, né? E a gente acaba não se preocupando com esse item essencial, né? Exatamente. Esse episódio, então, ele é um apoio da Code Colchões, como a Silvana falou, e a Code, ela consegue oferecer nos seus produtos tecidos que até o público em geral muitas vezes não sabe. São tecidos inteligentes, né? Que conservam a temperatura do corpo. Então, isso é uma coisa que vem agregar valor nessa questão do desempenho do nosso sono, né? Para que a gente possa ter uma noite mais tranquila, sem ter tantos despertares, né? Que isso, com certeza, é uma coisa que impacta, né, Júlia? A agitação do dia a dia também, eu acredito que seja o sono é um reflexo dessa agitação, né, que a gente tem. Com certeza. E tudo isso que vocês estão trazendo é tão incrível porque a gente consegue conectar muito. O nosso sono, ele acontece, né, no cérebro, mas não só nele. O cérebro, ele se comunica com todo o ambiente. Então, aquilo que tu trouxe, né, Celina, de iluminação, de acústica, isso é imprescindível para uma boa noite de sono. E essa questão do colchão também é. Olha que incrível, um tecido que auxilia, né, na questão térmica. Nós que moramos na Serra Gaúcha, uma cidade fria, e a importância de manter essa temperatura corporal acontecendo. Então, tudo que está acontecendo internamente nesse período vai ser o conjunto de vários fatores. A iluminação, a acústica, a temperatura corporal e, principalmente, a sensação de segurança da pessoa na hora de poder baixar suas defesas, desligar ali algumas coisas para realmente poder fazer o sono reparador. E tudo isso que vocês estão trazendo é extremamente necessário para que a gente tenha uma qualidade desse sono. Assim como os tecidos antibactericida, né, que tu acaba de comentar, da questão da umidade, da serra e tal, isso é muito importante também para quem tem a questão de rinite, né? Então, o bem-estar, né, que a gente vai ter durante essas 8 horas, teoricamente, de sono, que a gente sabe que hoje em dia não é bem assim, né? Mas é importante, né, a gente também saber que existem esses recursos, né, da parte tecnológica dos colchões. E comentando com a quantidade de sono, né, que o ideal seria, né, Júlia? 7 a 8 horas. 7 a 8 horas. Eu acho essencial nos projetos também arquitetônicos, né, tanto de casas como de edifícios, o uso das persianas externas, né, que elas dão o blackout total para o ambiente.
quente. Enquanto que se muitas vezes a gente acaba pensando, não vou usar pelo formal, ou, né, acaba não usando uma persiana externa, depois cria uma questão para nós que temos que usar um blackout interno. E o blackout interno, muitas vezes, ele não sendo bem aplicado, ele deixa vazar a luz, né, por baixo, pelas laterais. Então, eu acho que é importante. Agora, no inverno, não tanto, que ele acaba amanhecendo mais tarde. Mas no verão, que amanhece mais cedo, e quem não acorda tão cedo, amanheceu, a pessoa já acorda com a luz, né? Então, eu acho que é importante, né, Júlia, essa questão do blackout total, não ter nenhuma luz refletindo, tendo uma luz só dimerizável, um detalhe de luz mais difusa, né? Então... Perfeito, inclusive porque o nosso corpo produz a melatonina, que é o nosso principal hormônio regulador do ritmo circadiano, que é o que nos mantém sono e vigília, à noite, né? Ou melhor, sem luz. Então, conforme os anos foram passando, em milhares de anos de evolução da mente humana, o cérebro foi entendendo que ele precisa estar ativo do nascer ao pôr do sol. E depois disso, quanto mais tempo a gente ficar num ambiente com uma luz baixa, né, até chegar a hora de dormir, e depois podendo dormir com um ambiente totalmente escuro, essa produção de melatonina, ela se intensifica, o corpo consegue sintetizar muito melhor ela, né, para que a gente possa realmente utilizar todo esse recurso. Então, o ambiente escuro, ele é essencial para que a gente possa produzir esse hormônio tão importante e ter uma boa noite de sono também, não ficar se acordando, né, fragmentando o sono com luz, enfim, os próprios ruídos também. Acaba tendo um sono superficial e no dia seguinte, né, as pessoas sentem essa falta do descanso. E, Celina, tu comentaste antes a respeito também da ventilação, né? O quanto é importante um bom posicionamento de um ar-condicionado, de um split, no local também próximo à cama, né? Que seja um local estratégico que não pegue esse vento ou esse clima diretamente na pessoa. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho a respeito disso que tu trouxe para nós. Sim, é muito importante realmente a gente ter uma climatização ou termo nem tão frio e nem tão quente dentro dos espaços. O ideal seria uma temperatura mais morna, digamos assim, né? Mais ambiente mesmo. E o ar-condicionado, né? Ele nos dá exatamente essa termicidade. Claro, nem todo mundo consegue colocar um ar-condicionado, mas quem consegue tem que ter o cuidado realmente de colocar de tal forma que, como tu comentaste, Flávia, não fique exatamente direcionado o vento, o ar, para as suas pessoas. Então, tem que ser colocado preferencialmente na parede onde você está com a cabeça, jogando para o ambiente e não ao contrário. Isso é importante, né? Então, tem que ter esses cuidados na hora que a gente faz os projetos. Porque, como profissional arquiteto, ou alguma parede próxima, mas que não tenha esse insuflamento de ar diretamente na pessoa, porque sai quente e até chegar à pessoa pode começar a esfriar e te dar um desconforto. Consequentemente, a gente acorda mais, né? E não tem um descanso adequado ao longo da... Eu gosto muito, para complementar também, na nossa região fria da Serra, que eu gosto muito da calefação, do uso da calefação nos dormitórios, que acaba, no verão é essencial o ar, né? E no inverno, a calefação nos ambientes, principalmente no quarto, é uma sensação que tu tem um aconchego que tu não percebe, né? Tu não percebe aquele aquecimento, aquele vento vindo em ti, né? Então, eu sempre indico para os clientes, a gente sempre troca ideias, né, Celina, Flávia, como arquitetos, que o uso de calefação com radiadores, principalmente, é o mais funcional, né, hoje em dia. Então, é importantíssimo, tu consegue climatizar esse ambiente, deixando muito aconchegante, né, e para adequar na nossa região da Serra, né? E quando a gente faz o projeto, que tem a possibilidade, a gente pode até pôr um piso radiante, que também é
maravilhoso, né? E hoje não se precisa também ter só toda aquela canalização dos radiadores. Temos radiadores elétricos também muito bons e o consumo também é muito mais adequado pro momento, né? Então, são possibilidades grandes que a gente tem de deixar o ambiente aquecidinho, gostosinho. Seguro, confortável. Seguro, confortável para esse momento. É isso aí. Isso aí. E aí, então, falando dessa parte, então, do conforto, aproveitando também para agradecer o apoio, né, da Code, que é a nossa marca apoiadora do episódio. Quem quiser conhecer mais sobre os produtos deles, pode acessar o Instagram, @codecolchões, e encontrar lá todas essas questões de tecnologia, né, que a gente está comentando, até porque um conforto no colchão é algo que a gente reflete no nosso bem-estar físico no dia seguinte. Antigamente, nós tínhamos uma escolha do colchão um pouco empírica, assim, quanto mais durinho o colchão fosse, melhor. Hoje já temos tecnologias que fazem com que o colchão seja moldado ao corpo. Então, o relaxamento também entra nessa questão, né, de no dia seguinte a gente estar bem disposto para essa jornada, né, de uma vida tão agitada. Enfim, seria mais ou menos por aí, né? E a ergonomia é funcional, ela é essencial, até porque, na realidade, quando você vai comprar um colchão, e eu coloco para os meus clientes, esse cuidado, pesos diversos de um casal, por exemplo, se faz toda uma diagramação no projeto, quando vai conversar com os lojistas que fazem. No caso, nós temos o nosso apoiador, a Code, que nos atende muito bem, sempre. Então, é muito interessante pensar, porque é um alinhamento da coluna, né? Tanto lombar como cervical, e nos dá exatamente esse descanso. E os travesseiros também são bem importantes para isso. Então, colchão, os pillows que a gente comenta, né? Para que eu vou comprar um pillow, diz um cliente? Eu digo, porque é muito bom. Tenta deitar aqui, experimenta. É o que né? te abraça, que né? Abraça, o colchão que te abraça, exato, né? dá aquele conforto, digamos assim, né? Realmente, mas a ergonomia é muito importante ser relembrada nesse momento. E tudo isso que vocês estão trazendo fala justamente sobre o que eu falei antes, da questão de sensação de segurança, né? Não, eu tenho certeza que vocês e todo mundo que está nos assistindo, nos ouvindo, vai saber o que é a sensação de, depois de um dia muito cansativo, chegar em casa, né, relaxar, comer alguma coisinha e deitar na sua cama. E dar aquela sensação, tipo, o dia terminou, né? Essa sensação, ela precisa acontecer. A gente precisa se sentir confortável, seguro, aconchegado nesse colchão, nesse travesseiro, nessas cobertas, que também fazem parte dessa questão, né, de manter a nossa temperatura, para todo o relaxamento acontecer. Então, isso é imprescindível. A escolha do colchão realmente faz parte. E olha só, a gente está aqui juntando arquitetura com psicologia para entender que uma coisa não fica sem a outra, porque vocês cuidam do ambiente que essas pessoas vão estar, e eu vou entendendo como essas pessoas se sentem dentro desse ambiente, e a importância de a gente estar sempre em diálogo, entendendo o que esse cliente quer, o que ele precisa, o dia a dia dele, se é uma pessoa muito agitada, daqui a pouco uma rotina muito intensa, levar essa parte do relaxamento para o quarto, como tu falou antes, Silvana, aquela luz, perdão, eu não vou saber falar o nome, mas que a gente pode escolher a intensidade dela, isso aí, isso é tão importante, isso tudo junto consegue fazer com que a pessoa tenha uma boa noite de sono e, consequentemente, então vir a ter uma vida muito mais saudável e muito mais equilibrada também. E essa parte também, Júlia, eu queria que tu comentasse um pouquinho a respeito da higiene do sono, né? Como é que tu vê no consultório a dependência das telas, a pessoa fica muito tempo no celular. A gente sabe que a luz azul, ela é muito prejudicial, assim, para o ciclo circadiano, apesar de esse assunto
vai ser tratado num próximo episódio mais a fundo, né? Então, eu já estou dando um spoiler aqui do próximo, mas fala um pouquinho para a gente de qual é o reflexo que tem, né, dessa questão das telas e do estilo de vida para a gente ter um bom relaxamento. Bom, a higiene do sono é um conjunto de fatores que a gente vai enviando para o nosso cérebro, explicando para ele, dizendo para ele que está na hora da gente descansar. Basicamente é isso. Então, vocês já devem ter ouvido falar sobre a questão, né, da redução das telas à noite, a redução de cafeína. Eu sempre gosto de passar para os pacientes que após as 4 horas da tarde, a gente precisa começar a reduzir cafeína. Alguns me trazem, mas e o cafezinho da noite? Tudo bem, não tem problema, pode manter teu cafezinho da noite, mas vamos tentar tomar o descafeinado, né? Às vezes a cafeína demora, às vezes, de 6 a 8 horas para sair do nosso corpo. Então, ela atrapalha significativamente o ritmo, né, circadiano, a produção de melatonina. Então, essa questão da cafeína é bem, bem importante. O ambiente, ele precisa estar preparado para isso, então um ambiente escuro, sem ruídos, para que a gente já possa começar a ir desligando um pouco essa mente. E claro, rituais de relaxamento, e acho que aqui cada um vai ir desenvolvendo o seu, tem quem gosta de tomar um chazinho, tem quem gosta de ler, né? Eu sei que às vezes, para algumas pessoas, gostam de dormir vendo série. Bom, eu sempre digo, se não tem outro horário e outra forma de ver, vamos tentar ver a série na TV, não no celular ou no iPad, enfim, no tablet, que são coisas que fica muito perto, né? Pro nosso cérebro, o olho capta a luz aqui e pro cérebro é dia. Ele não tem como determinar que agora é noite, ele tem que produzir a melatonina. Então, aquela luz fica atrasando a nossa produção e atrasando realmente o momento em que a gente vai conseguir relaxar e começar a entender. Então, a higiene do sono é uma das principais coisas que eu costumo entender com os pacientes, se eles já fazem, como é. E a gente sempre parte daí, né? Para começar a cuidar do nosso sono, a higiene do sono é a base de onde a gente começa. Essa segurança que tu falou antes também, Júlia, tu comentou, né, de um quarto que tenha o aconchego, né? Então, fazemos essa higiene do sono, acalmamos, né, o dia, mas aí eu queria conversar com a Silvana e com a Celina também a respeito de como vocês fazem uma estratégia na parte de decoração. Isso, vocês fazem um briefing, o cliente geralmente domina, né, essa decisão, ou vocês direcionam na questão de cores, na questão toda da decoração do quarto, enfim, né? Eu gosto muito nos projetos de colocar, pegando o gancho ainda da iluminação, a parte decorativa dos abajures, que se a gente pega ainda na parte bruta da obra, que ainda é possível deixar nas tomadas, ligando na entrada do quarto a tomada. Então, o que acontece? Tu desliga a luz geral do ambiente e liga os abajures que estão nas mesas de cabeceira, né? Então, ali tu já cria um cenário que nem a gente chama, para já ir entrando para essa higiene do sono, né? Para esse relaxamento. Então, sempre que é possível, eu gosto muito de usar isso e acho que é importante porque tu apaga aquela luz, né, que está te auxiliando no todo do dormitório e já cria uma luz mais difusa, mais amena, né? Isso. E também o uso das cores, uns tons mais claros, mais aconchegantes, né? Sempre no quarto a gente acaba usando tons um pouco mais neutros, né? Exato. Evitando nada que tenha uma atenção excessiva, né? Diagramações e tudo mais. Até os próprios papéis de parede, cuidar com o tipo do papel de parede. Botar um xadrez, floral, muita informação, daí fica ruim. Então, fica fixando naquilo ali. Então, é realmente muito importante. Os tecidos são importantíssimos, né? Desde a parte da cabeceira, da cama. Se tu faz uma cabeceira estofada, te dá também esse aconchego. Se faz uma cabeceira, tem muitos que fazem só uma madeira, ela te dá uma sensação de uma coisa mais estanque, mais dura, não dá um abraço. Essa iluminação também indireta, às vezes na cabeceira, né? Dando só aquela penumbra, ou em alguma sanca, algum direcional assim, mas é muito importante. E a parte
de vislumbrar um todo com os clientes que tu comentaste, quando a gente faz o briefing, a gente nota na grande maioria dos clientes, que eles não têm essa noção da importância que tem que ter tal e tal coisa, tipo um isolamento acústico, um isolamento térmico, né? Através de vários tapetes, cortinas, porque eu também sou favorável às persianas externas, porque elas realmente já te dão aquele bloqueio. Isso é ótimo. Mas, às vezes, a gente tem que usar também os blackouts, né? Os tecidos mais grossos, mais vedados, para poder criar essa ambiência. Então, é muito, muito bom. As próprias roupas de cama são incríveis, né? E os tapetes, né? Também embaixo ou ao lado da cama. Sempre eu acho que é bem importante dar acústica no momento que tu levanta também. Levanta né, no meio da noite ou no momento que tu acorda, para ti já tá aconchegante ali aonde tá levantando, né? Então, Silvana, aproveitando essa questão que tu tá falando da decoração, dos tapetes e tal, antigamente um pré-requisito de projeto sempre era ter uma TV no quarto, né? E a gente acabou de comentar a respeito da higiene do sono também. Como é que tá para vocês agora essa questão do pedido da TV no quarto? É um dos quesitos que muitos dos nossos clientes ainda pedem. Eu queria deixar o espaço da TV. E aí eu tento levar para eles que é um local mais intimista, um local para namorar, um local para conversar. Eu digo que seria bem interessante que aquele momento ali fosse mais intimista. E comento algumas coisas sobre isso aí, que é bom e importante a gente dormir. Então, assim, eu me lembro de mim, há bastante tempo atrás, quando casei, né? E o meu marido porque queria TV no quarto. E eu disse, TV no quarto, não. E eu não coloquei. Um dia chego em casa, olha só, ele recortou um móvel que tinha dentro, na frente da nossa cama, ainda na época, porque são 42 anos de casado, né? Então, pensa, na época era aquelas TVs de tubo. Ele comprou uma TV de tubo, recortou atrás para fazer os plugs e tudo mais. Cheguei em casa e ele disse assim... Tcharam! Abriu a portinha, né? Porque era um móvel com porta e estava embutida a bendita da TV, Ele né? inventou a TV Inventou, embutida. mas não durou uma semana. Eu disse, mas de jeito nenhum. Porque ele é muito televisivo, ele gosta muito de assistir filmes e coisa e tal. E não, eu gosto de ler, eu gosto de dar uma meditada, de orar. Aquele momento assim que é bom para ti baixar realmente, e sempre foi assim. Mas uma semana eu tirei do quarto, né? Então eu conto este exemplo para os meus clientes, dizendo assim, olha, tudo bem, eu sei que a gente está sempre plugado, mas seria bom assistir uma sala íntima, num outro local, e aqui tem um local realmente para vocês recuperarem. E atualmente eu estou com uma cliente que ela é psicóloga também, né? E quando eu comentei sobre isso, ela disse assim, é exatamente isso que eu comento com os meus pacientes. Porque tem que ter esse filtro, né? Então, se a gente tem que ficar 1 hora antes, pelo menos, antes de dormir, sem telas, por que levar a TV para o quarto? Minha postura. Então, eu tento comentar, mas muitas vezes é irredutível. Quero uma TV no quarto. E a gente programa e organiza no projeto, pelo menos, né? A espera, né? Exato. Tem a espera ali, se um dia quiser colocar, já está ali. Se não, né, se retira. Então, mesmo não tendo a TV no quarto, né, muitas vezes o celular a gente leva para o quarto. E o que nos preocupa muito é a questão do carregamento do celular no quarto. Se é interessante ele estar no quarto, fora do quarto, ou até longe das mesas de cabeceira, né? Gostaria da tua opinião, gente. Eu tenho certeza que vocês vão corroborar comigo essa questão. Cada vez mais os celulares, eles estão fazendo parte de quem a gente é. Eles fazem parte do nosso vestuário, basicamente, né? Às vezes a gente está atrasados, esquece o celular, mas volta para casa buscar, né? Porque hoje em dia ninguém mais grava telefone de ninguém, tá tudo no WhatsApp, tá tudo nas redes sociais, né? E-mails, enfim. Então, tem essa questão dessa necessidade de estar com os aparelhos. Daí, quando tu coloca, né, antes sobre a questão da TV, a importância de não estar no quarto, eu concordo
com isso totalmente, mas aí eu fico pensando também numa redução de danos. A TV pode não estar, mas o celular ou o tablet vão estar. E entre a pessoa fazer a higiene do sono ou tentar pegar no sono com o celular a centímetros do rosto, é melhor que ela veja na TV. Então a gente precisa construir isso com as pessoas, né? Tanto vocês com os clientes, e é algo que passa muito por dentro também do processo de psicoterapia, desse entendimento do quarto ser um espaço para que a gente possa realmente relaxar. E a psicologia fala muito desse ambiente do nosso quarto como o nosso mundo interno. Né? Como se a gente abrisse aquela porta e deixasse para trás as inseguranças, as dificuldades, poder conversar com alguém que a gente ama, poder trocar ideia, poder muitas vezes ser um lugar de desabafo, né? Bom, aqui eu não preciso mais vestir uma máscara social que às vezes eu possa colocar. Aqui eu sou quem eu sou na essência. Então é um ambiente muito, muito importante. A gente precisa, né, ir construindo com as pessoas essa questão, porque entre ver uma tela super perto, é melhor então ver uma tela muito longe. E hoje, no mundo ideal, seria sem celular e sem TV. No mundo real, a gente faz a redução de danos. Então, antes uma tela mais longe do que numa tela tão perto, né? Mas acho que isso vai também de como cada pessoa enxerga e entende esse espaço. Isso que tu traz, Silvana, do carregador é muito importante. Eu tenho uma preocupação muito grande em quem deixa os celulares carregando embaixo do travesseiro. Quando ele esquenta, né? Ali a gente viu diversas questões de curtos ali nas tomadas, enfim, que geraram acidentes graves, bem importantes. Então, de novo, a gente traz aquela questão: celulares precisariam estar longe. Principalmente, e aqui acho que uma questão importante, lembrando do ruído, né? Dos sons. No não perturbe. Ou no modo avião. Eu uso no modo sono, achei bem interessante que se alguém te liga, ele toca, né? Mas ele não dá nenhuma notificação. Eu acho incrível, eu uso bastante. Eu também uso bastante. Deixo ali os contatos de emergência, né? Então, se aqueles contatos que eu selecionei ligarem, o celular toca, mas caso contrário, tu não recebe nenhum tipo de notificação. Porque aquele bzz, bzz, mesmo que tá no silencioso, mas das mensagens entrando, fragmenta sono. Fragmenta sono. E pra quem já tem uma mente mais ansiosa, já fica: o que será que aconteceu? Ai, será que é importante? Por que tá me procurando essa hora? Ai, vou ter que ver. Quem tá mandando? E pronto, né? Pronto, já acabou. Já acabou com aquele momento de relaxamento. Daqui a pouco até aquele período de indução do sono, sabe? Começa tudo de novo, tem que recomeçar. Aproveitando esse teu gancho, Júlia, então, o verdadeiro luxo hoje em dia acaba sendo estar desconectado, né? Porque quando a gente consegue dominar esse instinto, né, a gente dominando a nossa mente, o nosso corpo vai relaxar também. E a Elis, que é a nossa colega, trouxe uma experiência que está sendo implementada, assim, e vai ser uma tendência de salas e ambientes desconectados, que não tem absolutamente nenhuma conexão Wi-Fi, nem com tomadas, justamente para ter o isolamento e para ter esse relaxamento. Então, vejam que isso também vai ter que ser uma tendência, né, arquitetônica, que vai refletir, né, nos nossos ambientes e nos hábitos para ter essa desconexão, o verdadeiro luxo, né? Muito bacana, mas vai ser um grande desafio de aceitação das pessoas. Acho que um exercício bacana da gente fazer é: peguem os celulares de vocês e olhem as horas que vocês ficam conectadas. O meu celular tem o péssimo hábito de me mandar toda segunda-feira quantas horas, a média semanal de horas que eu fiquei no celular. E, gente, é chocante. Isso que eu venho num processo de tentar me desconectar. Claro que às vezes o celular ele é uma ferramenta de trabalho, quando tem algum atendimento online, enfim. Mas ainda assim, eu sei que é muito tempo conectado. Então, é importante que a gente comece a pensar nessa questão dessa hiperconectividade, principalmente também em crianças e adolescentes, porque o sono de gerações inteiras estão sendo afetados por causa da hiperconectividade. É verdade, e realmente o que quando vejo a avaliação de quanto tempo que eu fiquei naquela semana, eu fico pensando, o que eu fiz para ficar tanto tempo conectado?
Aí que a gente se dá conta, nós, na nossa profissão, nós estamos realmente muito conectados com o celular, porque é o nosso contato de obras, de materiais, de fornecedores, dos construtores, do cliente, e a gente vê, aí eu começo a analisar, bom, quanto tempo eu fiquei com isso? Eu começo a fazer uma análise, exatamente porque isso realmente nos dá um impacto incrível. E aí tu diz, bom, menos mal, fiquei com tanto tempo aqui, tá, agora eu já sei que eu estou dosando certas coisas que eu gostaria de fazer, uma higiene, né? E realmente tem funcionado, mas é muito bom. Mas realmente essa parte do luxo, Flávio, eu achei bem interessante, porque que é o nosso mote, digamos assim, é um luxo, sim, a gente se dar o luxo de dizer, chega, deu, já trabalhei até aqui, senão os nossos clientes, eles nos invadem na vida privada, né? Também. Agora é hora de descansar, amanhã eu resolvo. Como nós estávamos partilhando antes, né, Silvana? Vem ali um monte de coisa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não adianta, nessa hora tu não vai fazer nada, tá todo mundo já sem trabalhar. Então, faz uma anotação, a gente faz as anotações e tal. Agora deu, tá lembrado, não vou esquecer, tá anotado, vou voltar para dormir. Então, é um regramento, né? O luxo também, que hoje as pessoas estão se cuidando muito mais, né? Com a alimentação, com a atividade física. Então, o luxo, o sono, eu acho que está entrando também, né? Como um cuidado que do bem-estar. Muito bom esse bate-papo. Então, agora eu queria provocar vocês um pouquinho mais, pedindo a respeito de dicas, né? Últimas considerações que a gente possa trazer a respeito do sono, do luxo, do projeto. O que vocês acharam melhor para expor aqui para a nossa audiência? Como foi comentado há pouco, a essência é o sono. Nós temos que realmente buscar isso. Então, quando a gente projeta, a gente ter esse cuidado de também incentivar os nossos clientes de que tem que ter essa visão de tentar se desconectar de um lado do outro. Então, se eles aceitam, tu consegue fazer também um projeto muito mais leve, mais limpo, mais organizado para o espaço, né? E esse cuidado de não ter, eles pedem sempre uma tomadinha de USB do ladinho, né? Então, tentar realmente darmos essa dica de que quanto mais desconectados dessa informação contínua que a gente tem, é importante. Então, foi muito bacana esse bate-papo, porque vai abrindo os horizontes de todos nós, né? A nível dos projetos, a nível da psicologia, a nível de entender o quanto é essencial a gente dormir e com qualidade, não só quantidade, mas dormir a qualidade, bem, né? dormir Exatamente. bem, dentro de todos esses confortos que a gente tem, claro, dispensa um valor, porque na realidade a compra desses produtos vai dispensar um valor, mas mesmo assim é um valor que vale a pena investir às vezes. E eu acredito que realmente o projeto, né, o projeto de interiores, principalmente, que a gente faz para o cliente, é que eles tenham como sendo um item importantíssimo, né, o projeto do dormitório, né? Então, com tudo que a gente conversou aqui, eu acho que um bom projeto, bem resolvido, para uma boa noite de sono é essencial, né? Com certeza. Eu adorei ouvir vocês, gurias, né, essa parte da arquitetura e olhar o quanto isso é importante. E, assim, a minha provocação final, acho que é a gente pensar que se o sono não for a nossa prioridade, vai ser muito difícil as pessoas conseguirem se manter nesse ritmo de produtividade. E o que eu tenho recebido todas as semanas no consultório são pessoas adoecendo por diversas questões, mas na sua maioria pela necessidade de produzir. Então, a gente já está vendo questões elevadíssimas de burnout nas empresas, dentre outras questões, principalmente ansiedade, afastamento por depressão também. E nós precisamos lembrar que o sono, ele pode vir a ser um fator de proteção para tudo na nossa vida, né? Enquanto não colocarmos isso como prioridade, tu falaste antes, Serena, sobre a questão de valor, né? Dispensa a necessidade de um valor ali para conseguir pôr algumas coisas, mas a gente também pode olhar para a base, para o simples, que não necessita
necessariamente de um valor, mas que necessita simplesmente que a gente olhe e coloque isso como prioridade. E tem diversas formas de fazer isso sem gastar R$ 1. Então, é isso. Acho que se a gente pudesse deixar essa mensagem, seria a mensagem final que eu gostaria de deixar, né, para vocês, para todo mundo que está nos assistindo e para mim mesma, é que a gente não negligencie esse sono. É esse o pilar que vai nos levar a conquistar os nossos sonhos, a ter bons relacionamentos, a sermos pessoas mais reguladas e equilibradas emocionalmente, mais produtivas, mais criativas, né, tendo uma velocidade cognitiva que todo mundo quer ter, enfim, e conseguindo ter realmente esse aprendizado. Então, que o sono, a partir de hoje, ele seja a nossa prioridade, o nosso cuidado, uma noite bem dormida, vai levar a gente realmente para onde a gente quer chegar, né. Então acho que hoje o que fica para mim de bonito da nossa conversa é isso e o quanto nós conseguimos integrar, né, as nossas profissões nesse assunto tão importante. A gente vai encerrando por aqui esse nosso episódio, né, a respeito do sono como um luxo. Foi muito rica a nossa conversa. Agradeço Silvana, Júlia e Celina. E já dando um spoiler que esse assunto continua para o próximo episódio com o ciclo circadiano, luz e sono. Então, acompanhem a Sala de Arquitetos nas redes sociais com o podcast Muito Além de um Projeto. Muito obrigada a todos e até breve.